Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente está com um assunto muito especial. A gente vai falar sobre a Minerva Leather, que é a divisão de couros da Minerva. E para poder falar sobre isso, a gente tem dois convidados muito especiais com a gente. O Otávio Klein, que é diretor da Minerva Leather, e o Murilo Jatei, que é coordenador de sustentabilidade da área. Obrigado por terem aceito o convite, pessoal. Obrigado, Wagner, e estamos aí dispostos a falar bastante sobre a Minerva Leather. Obrigado pelo convite, Wagner. Será um prazer bater esse papo contigo e com todos os ouvintes. Muito legal. Otávio, vamos começar, né, ali para as pessoas entenderem um pouquinho da origem, né? Como que a Minerva Leather surgiu no contexto da Minerva enquanto companhia? Então, o primeiro couro nasce com o primeiro animal abatido lá em 92, quando começa a empresa, e em 94, de fato, começa o processamento desse couro pela empresa, com a primeira exportação, e durante a década de 90 e todos os anos 2000, o Minerva passou por várias fases, né? Em alguns momentos chegou a fazer couro acabado, então passou por curtimento, recurtimento, acabamento de couro, que é a fase final, que é o produto como a gente consome aí no sapato, no cinto, na bolsa. Em outros momentos vendeu o couro fresco, que a gente fala, né, o couro in natura. Então passou por várias etapas, vários momentos de mercado, até chegar em 2010, a partir de 2010, que começou a estratégia que foi desenhada na época e que até hoje é o nosso core, que é o processamento de wet blue, que é, digamos, a commodity aí do couro. Ele é um produto versátil que dá para diversas indústrias, com um processamento em indústrias terceiras, né, em curtumes parceiros, sem ativo mobilizado, onde a gente agrega valor ao produto e distribui ele hoje em mais de 35 países. Que interessante, Otávio. E aí eu fico pensando, né? Você está falando de aspectos de operação, de como que isso se produz no aspecto industrial, mas aí a gente tem também aqui o Murilo, que traz essa visão que é totalmente conectada com os valores da companhia de sustentabilidade. Mas como que isso se aplica ao couro, Murilo? Bom, vamos lá. A Minerva tem como um dos seus valores a sustentabilidade, e esse tem sido um assunto cada vez mais cobrado, não só pela sociedade em geral, mas também pelo mercado, e em temas como rastreabilidade, emissões, bem-estar animal. E nós, enquanto Minerva Leather, temos a opção, na verdade, é o nosso negócio ver isso acontecer na prática, que é a transformação de um resíduo, que é um subproduto do abate, em um produto de valor agregado que contribui exatamente nesse sentido. Perfeito. E aí, então, a gente começa a entender como que isso se conecta com o aspecto de economia circular, né? Que é uma expressão que está em voga cada vez mais, né? E quando a gente pensa em boas práticas de sustentabilidade. Então, como que isso, quando a gente pensa na aplicabilidade do negócio do couro, de que maneira que a gente enxerga essa economia circular aplicada ao couro? Bom, o couro é um exemplo perfeito aí de economia circular, né? O couro representa, no valor do animal, no valor do boi, muito pouco, né? É um percentual muito pequeno. Então, o abate e o processamento de carne ele vai acontecer com ou sem o couro, né? Por isso que o couro é um subproduto, né? E ele, se não processado, ele seria destinado a aterro, seriam milhões e milhões de toneladas de couro que iriam para o lixo, né? Gerando um problema não só ambiental, como também social, enfim, não geraria emprego, né? Não geraria renda sobre esse produto que hoje emprega centenas de milhares de pessoas só no Brasil. O couro ele é então transformado, um resíduo, em um produto que é flexível, durável, resistente, né? Então, enquanto a gente tem para pegar um exemplo de um produto substituto, aí, um sintético que todo mundo conhece no tênis, né, no sapato feminino,
o sintético, ele descasca, ele não dura, então tu precisa ter 3, 4, 5 pares de um sapato sintético para ter a durabilidade de um sapato de couro, né? Então, ele é um produto, de fato, a gente transforma um resíduo em algo que não só é aproveitado né, na economia, como tem todo o seu aspecto de luxo, né, a sua contribuição também. Esse agregar de valor, né? Exato, de agregar valor no produto. Muito legal. E aí, assim, você falou que esse subproduto, se ele não fosse, né, processado, né, ele tenderia a ser descartado. E aí a gente traz também um racional de sustentabilidade nisso, mas eu acho que a sustentabilidade vai muito além disso, né? E quando a gente pensa na Minerva, né? E eu queria que o Murilo falasse um pouco sobre como que a gente garante, né, a rastreabilidade desse subproduto, né, que está, obviamente, ligado ao produto principal, mas que também precisa ser acompanhado, né, em relação à sua origem. Esse é um dos grandes diferenciais competitivos da Minerva. Nós, como Minerva Leather, estamos associados à Minerva Foods e isso nos dá essa vantagem em termos de rastreabilidade. Como companhia, nós fazemos a análise de todas as compras de gado com base em nossa política de aquisição de commodities e são avaliados vários critérios em termos socioambientais, desde interferência em unidades de conversação, áreas de desmatamento, ou na parte social com relação à questão indígena, quilombola, até mesmo em questões de regularização fundiária. Tudo isso é analisado compra a compra por um software de geomonitoramento que nos indica exatamente de qual fazenda está sendo feita aquela comercialização e se está de acordo com todo esse nosso arcabouço legal. Caso não exista nenhum tipo de impedimento à compra acontece, a gente acaba recebendo esse animal. Quando a gente olha para o couro, em todos os frigoríficos a gente faz a identificação das peles, então a gente consegue, com base nessa análise, vincular a pele que a gente está recebendo do frigorífico com a origem que ele veio, assim, em termos de fazendas. Então, isso nos permite comunicar essa origem de uma forma muito clara ao mercado e como é feita compra a compra, a gente tem uma garantia bastante robusta. Muito legal, Murilo. E assim, a companhia ela possui algum tipo de programa para poder garantir essa rastreabilidade? Isso é organizado de uma maneira mais estruturada? A Minerva possui, em termos de rastreabilidade, diferentes protocolos de endereçamento com diferentes níveis de aplicabilidade. Para o couro, nós utilizamos o protocolo de rastreabilidade individual, que nós chamamos de um produto full traceable. Se baseia não só na conformidade da fazenda direta fornecedora de gado, mas a gente consegue garantir a origem desse animal. Isso é feito por meio de uma parceria com certificadoras que são acreditadas pelo MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em que são analisadas todas as fazendas, conforme os critérios socioambientais, e também toda a garantia de tráfego desse animal fazenda a fazenda. Isso nos permite atender mercados que exigem essa rastreabilidade não só da origem direta, mas também chegar nas fazendas de nascimento dos animais. Que legal, que legal. Então, realmente, acompanhar esse gado, não só desse último pecuarista que forneceu para a Minerva, realmente desde a origem, né? Isso é muito bacana, e mostra a responsabilidade ambiental que a Minerva tem em relação a isso. Muito bacana. E aí, assim, falando em responsabilidade ambiental, Otávio, quando a gente pensa que é uma maneira de utilizar e agregar valor ao subproduto, mas existe um impacto, né, também ambiental de alguma maneira, né? Existe também um racional de mitigação disso, pensando tecnologicamente? Como que isso acontece? Acontece? Acho que tem alguns pontos aí interessantes. Um a gente trabalha com a nossa operação, né, de couros são em curtumes, então a gente exige o nível máximo, não só o comprimento
para efeito de processo de produção, né? Não só o cumprimento das leis brasileiras, que são leis bastante exigentes, mas a gente atende protocolos, todos os curtumes são auditados pela LWG, que é o Leather Working Group, todos são nível ouro, que é o nível mais alto, então, de exigência internacional para os curtumes. Essa certificação, ela olha não só a parte ambiental, de tratamento de efluentes, de consumo de água, de energia, etc., como também a parte social e a parte de rastreabilidade da origem das matérias-primas. Então, isso nos dá a segurança necessária para operar, e, além disso, é algo que cada vez mais o mercado vem exigindo, que é um pouco do que o Murilo comentou agora da rastreabilidade, né? Se a gente pegar como exemplo a própria LWG, quando ela começou lá atrás, quando a gente fala de anos 90, anos 2000, muitas das coisas em termos de tratamento de efluentes que eram consideradas inovações na época, né, hoje é requisito básico, né, para trabalhar. A gente entende, o Minerva entende que a parte de rastreabilidade, uma economia de baixo carbono, é um caminho sem volta. Então, a gente precisa ter isso como, e a gente tem isso como nosso DNA, a gente tem isso como um pilar estratégico da companhia, porque se ele não for assim, ele vira ações de curto prazo ou ele vira custo, né? Então, a gente tem que fazer isso porque a sociedade, o mundo pede isso, porque os nossos mercados são bastante exigentes. Aí, falando um pouco de couro, né, a gente atende clientes, marcas de calçado, de bolsa, montadoras de carro, né, marcas de sofá que têm a marca como um grande ativo e que se preocupam e que têm, de fato, exigências, aí, uma régua bastante alta para termos de rastreabilidade, especialmente, e mais recentemente para redução de emissões. Então, a gente entende que é um caminho sem volta, a gente entende que de fato estratégico e uma vantagem competitiva também a gente inovar e nos diferenciar nesse aspecto. Muito bacana. E aí eu fico pensando que, assim, a gente tem essas boas práticas que elas são importantes para poder fazer com que a cadeia aconteça de uma maneira sustentável, mas também, né, práticas, né, como, por exemplo, de bem-estar animal, elas permitem com que o produto tenha, assim, elas afetam também na qualidade do produto que é entregue a esses mercados. Não é isso, Murilo? Sim, com certeza. O bem-estar animal também é uma das vertentes dentro da temática da sustentabilidade que acaba tendo uma visibilidade muito grande pela sociedade, pelo consumidor final e também pelo mercado. E isso está intrinsecamente ligado à qualidade do couro que a gente produz. Então, para dar alguns exemplos, se o animal ele não está bem tratado, não está alimentado, não está descansado, isso pode refletir na qualidade da pele que a gente vai acabar comercializando. E uma forma de materializar isso são as próprias pragas, então carrapatos, o berne, mas não só, a gente também tem problemas como riscos, como furos, como machucados que o animal possa ter durante a sua vida, e isso não só pensando na fazenda, mas também durante o seu transporte até a chegada ao frigorífico. Então, a nossa área de bem-estar animal é bastante completa e abrange todas essas etapas. Então, desde o animal na fazenda, passando pelo transporte até chegar no abate no frigorífico. E esse rigor, ele é importante, imagino que porque esses mercados exigem muito, né? E aí eu fico pensando assim, que mercados são esses, Otávio? Quando a gente fala que, assim, hoje nós sabemos que a Minerva é uma empresa global, né? Tem plantas em 6 países distintos, né? E 17 escritórios pelo mundo, né? Mas assim, quando a gente pensa em mercados, de quais mercados a gente está falando em relação a esse produto de valor agregado que é o couro? O couro ele tem alguns mercados principais que o principal mercado, falando a nível global, né? Cada país tem pelo seu tipo de couro, tem o seu mercado principal.
mas de forma global, o calçado ainda é o principal mercado, né? E aí ele é produzido em grande escala na Ásia, Tá. né? China, Vietnã, agora vem crescendo na Índia. Os artefatos também, né? Que a gente chama que é bolsa, cinto, carteiras. Depois vem o setor automotivo, então banco de carro é algo que consome bastante couro. E aí os carros já são produzidos normalmente no seu país de consumo, né? Então a China é o maior produtor de carro do mundo, os Estados Unidos produz bastante carro, Japão, México e a Europa de forma geral. E o setor de imóveis, que aqui no Brasil a gente, um pouco pelo clima quente, um pouco pelo poder aquisitivo, a gente consome pouco sofá de couro, mas é algo Sim. que especialmente o hemisfério norte consome bastante. Então, os sofás de couro também, de forma geral, são produzidos na Ásia e os de mais alto valor agregado na Itália. Então, aí, para esses são os principais mercados do couro. E tem novos mercados surgindo, que são mercados de proteína, que nos últimos anos cresceram bastante. Os mercados de colágeno, né, de gelatina, que a gente chama de forma geral, mas que usam o couro como uma fonte de colágeno e de proteína. Que legal, né? E às vezes as pessoas não têm ideia, né, que elas estão tendo acesso, né, a produtos que tem ali um pedacinho da Minerva, né, da história da Minerva, né, do que a Minerva oferece, né, assim, seja num calçado, numa bolsa, e é muito interessante pensar que surgiu ali com a companhia, né, e assim, eu confesso que dá um orgulho, né, na gente de imaginar que essas cadeias, elas são compostas pelos produtos da companhia. E pensando em orgulho, né? Acho que seria legal, porque assim, vocês estão falando sobre o quanto que existe uma exigência, né? Exigências de qualidade, de bem-estar animal, né? De boas práticas, e isso afeta os mercados, né? Mas assim, você conseguiria trazer para a gente, Otávio, um exemplo prático do quanto que essa qualidade daquilo que a gente está entregando, né, e esse aspecto de rastreabilidade, abrem e têm aberto mercados e possibilidades para a companhia devido a essas boas práticas? Sim, a gente tem alguns exemplos de clientes que estão desenvolvendo, por exemplo, no sapato, um QR Code, onde assim, a meta final é a gente ter na caixinha do sapato um QR Code onde vão ter dados dos principais componentes do calçado, e o principal componente dele é o É o couro, couro. e vai ter o acesso lá que o couro veio do Brasil, que veio da região tal, já com a fazenda, né, claro que são dados públicos, né, mas assim, Claro. com Uma uma transparência transparência suficiente para que esse dentro do consumidor. que possa ser Perfeito. falado na lei de proteção de dados, mas que o consumidor lá na ponta que estiver consumindo aquele tênis, ele vai saber exatamente de onde veio o couro, né? E isso abre portas para uma transparência, né, da cadeia que poucas empresas conseguem dar, né? E a gente, por estar verticalizado em termos de frigorífico e operação de couro, a gente consegue dar essa, essa robustez, vamos dizer assim, ou Essa essa visibilidade. visibilidade estruturada da cadeia para os nossos clientes, né? E não só não só falando de Brasil, como também isso vale para a América do Sul inteiro, né? Então, de fato, é um orgulho a gente pegar a Minerva, que começou lá com 100, 200 couros por dia. Hoje a gente faz entre 20 a 25 mil couros por dia, né? Caramba. Todos com rastreabilidade, desde a fazenda, né, que a gente adquire o animal, e a gente agora nesses passos, nesses programas novos, avançando nos protocolos e também trazendo aí produtos de baixo carbono. Então tem bastante novidade por aí para a gente conseguir cada vez mais reforçar o couro como um produto de economia circular, como ele é.
Muito legal, Otávio. E você falou um pouquinho dessa questão do controle ali de emissões, né? E eu queria entender com o Murilo o quanto que isso tem sido uma prática e quanto que a Minerva já tem trazido resultados em relação a isso, Murilo. Sim, a descarbonização é uma das verticais bastante forte na temática sustentabilidade. E olhando por esse ponto, o Otávio trouxe uma outra grande vantagem competitiva da Minerva Leather de estar associada à Minerva Foods. Então, nós, como uma ação inovadora, estamos desenvolvendo um estudo que se chama Análise de Ciclo de Vida, que busca quantificar os impactos ambientais por produto, desde a origem até a sua comercialização. Legal. Então, pensando em couro, nós vamos trazer desde a origem do animal na fazenda, passando pelo processamento no abate, todos os transportes incluídos também, até chegar no curtume. E dessa maneira, com uma alocação por produto, a gente conseguir entregar para a sociedade e para o cliente uma pegada de carbono mais assertiva. Então, essa tem sido uma iniciativa que a gente está trabalhando e que em breve teremos resultados. Muito legal. E tragam essas novidades para a gente compartilhar aqui no podcast, por favor. E eu digo isso porque a gente está se aproximando do final do nosso programa. Realmente foi um aprendizado e tanto. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo esse último espaço para que vocês possam trazer essas considerações finais. Acho que começando por você, Murilo, e Otávio concluindo para a gente, por favor. Legal, Wagner. Foi muito boa essa nossa conversa. Agradeço o espaço para compartilhar as nossas iniciativas. E a mensagem que fica é que a sustentabilidade é uma jornada contínua, que dia a dia a gente tem trabalhado e esse é o nosso foco, reforçando que, além de um valor da Minerva, é realmente algo que a gente consegue enxergar acontecer na prática. Muito obrigado. Muito bacana. Otávio, por favor. Bom, só tenho a agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo, falando para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo e acho que a mensagem pesquisem sobre o couro, usem couro, é um produto fantástico, é um produto que atravessa milênios, né, já na vida aí do ser humano e que está se reinventando a cada dia e é um produto que, como a gente falou, de economia circular, um produto durável, flexível e acho que a gente tem isso, quem é da indústria sabe o quanto a gente é apaixonado pelo produto, quanto a gente acredita na Minerva Leather, né, também como divisão, e que isso só vem reforçando aí o crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos. Obrigado pelo convite de novo, e dúvidas a gente segue à disposição aí, se alguém precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Gente, a gente está chegando ao final dessa edição. Se você quiser reassistir esse episódio, ver outros episódios do Minerva Talks, é só acessar o nosso site, minervafoods.com, está aparecendo aqui embaixo, as nossas redes sociais também, e tem vários outros conteúdos sobre os negócios da Minerva, sobre a Minerva Leather, entender um pouco mais sobre a economia circular, como que de alguma maneira a gente está completamente conectado a isso. É só vocês acessarem nossas redes e o nosso site. A gente se vê na próxima edição. Até lá!